Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao episódio do CSI Cast. É um quadro que eu iniciei aqui no nosso canal para trazer conteúdo de valor, conteúdo de qualidade para vocês de medicina legal, criminalística e criminologia. A gente ficou um período sem produzir aí, por falta de tempo. Vocês sabem da nossa rotina de gravação de aulas para vocês, para atender os editais, mas eu estou retomando o quadro aqui com uma grande personalidade, a maior autoridade de medicina legal do Brasil, com enorme notoriedade internacional também. Era um sonho da minha parte conhecê-lo e entrevistá-lo, o professor Genival Veloso de França, professor da Universidade Federal da Paraíba, que todos vocês, né, que são meus alunos, conhecem, porque eu cito demais nas aulas. Vocês sabem que são as obras dele que a gente mais estuda para as provas, e hoje eu trouxe aqui, recebi o convite dele e da família para conhecê-lo, e a gente vai ter um bate-papo aqui para vocês saberem um pouco mais sobre as notáveis contribuições do professor para a medicina legal brasileira e do mundo. Seja bem-vindo, professor Genival Veloso de França. Muito obrigado por convidar a gente, por aceitar conceder esse bate-papo para a gente, abrir as portas da sua casa. Sinto-me profundamente honrado, até emocionado de estar aqui com o senhor, porque nem imaginei que seria de fato realidade, mas deu certo, né? Laércio, eu quero agradecer, né, e dizer a honra que nós temos, eu e minha família, de recebê-lo para essa conversa, certo? Eu que agradeço. E espero que eu possa dar alguma contribuição para o seu projeto, né? E que eu possa levar alguma coisa da medicina legal. Com certeza, além das enormes contribuições que o senhor já deu, né, para o Brasil e para o mundo, é uma forma também de homenageá-lo, de reconhecer a grandeza e a qualidade do seu trabalho, da sua obra, das suas contribuições para a medicina legal e para o direito, para os trabalhos de investigação, de justiça, não só no Brasil, como no mundo também. Muito obrigado. Aí, professor Genival, só me apresentar para quem não me conhece, né? Não chego nem perto do notável conhecimento e importância do trabalho do professor Genival. Claro, sou um jovem estudante de medicina legal que tenta contribuir com o meu conhecimento para a medicina legal e para a criminalística e para a formação de novos peritos, de novos médicos, de novos servidores de carreiras policiais e periciais. Eu também sou professor de medicina legal, tá? Sou perito criminal da Polícia Científica de Goiás e dedico aí a vida, além das perícias e da polícia, a produzir conhecimento para ajudar vocês na aprovação em concursos públicos. Aí eu ia pedir para o professor Genival, embora vocês já conheçam o trabalho dele, a vida pessoal dele a gente conhece muito pouco, né? Eu ia pedir para ele falar um pouco da infância dele, da juventude, de como ele optou por esse caminho da medicina, do direito, se era esse caminho mesmo que ele sempre quis ou se foi o destino que o conduziu para isso. Pode falar à vontade, professor, é um bate-papo. Bom, eu nasci aqui em João Pessoa, num bairro proletário chamado Jaguaribe. Certo. E tive a minha formação desde o grupo escolar até a universidade, toda ela o ensino público e gratuito. Uhum. A minha infância também passei nesse mesmo bairro. De lá eu fui para o Liceu Paraibano, que era o colégio de maior referência estadual e público aqui da Paraíba. Depois caminhei para a Faculdade de Medicina, aos 18 anos, e terminei o curso, fiz um estágio no Rio de Janeiro, e o resto foi atendendo a convite dos amigos e dos professores para participar de encontros, de discussões, todas elas dentro desse âmbito que é a medicina legal. Certo.
O senhor entrou muito jovem na faculdade de medicina, aos 18 anos? 18 anos. Muito inteligente, muito preparado. Escola pública também de qualidade à época, né? Preparou o senhor bem para o vestibular, né? É verdade. Coisa boa. Formou com quantos anos? 24, 25? 25 anos. 25 anos. E aí já foi para a medicina legal? Como que o senhor foi parar na medicina legal? Eu comecei como estudante, a minha inclinação era outra, era mais a parte de cirurgia, e mais no campo da cirurgia pulmonar, né? Cirurgia da tuberculose da época. E daí eu fui tendo outras oportunidades. Tinha um grande amigo meu que tinha sido meu professor de medicina legal na faculdade. Sim. Pediu que eu desse as aulas práticas, porque eu era médico legista, né? Depois de algum tempo eu era médico legista. Então na verdade, eu fui entrando dessa maneira na medicina legal. A carreira foi conduzindo o senhor, os convites. Os convites, as publicações. Teve muita influência na minha vida, as minhas publicações. Né? Trabalho científico na universidade, artigos? Sim, artigos, trabalhos em congressos, né? Nacionais, internacionais, etc. Para quem não sabe, pessoal, esse vídeo está sendo gravado em 2024. Hoje são 9 de julho de 2024. O professor França nem parece, né? Goza de muita saúde, está com 92 anos, muito lúcido. Saúde, graças a Deus, tá muito bem, né, professor? Aposentou e está só curtindo a aposentadoria, né? Mas tem esse problema da idade, né? A idade, né? Não deixa de ser. Os antigos já chamavam, já dizia isso, né? Senectus est morbus. Quer dizer, a velhice é doença. Mas graças a Deus o senhor está muito bem, aparentemente está muito bem. Professor, e assim, quais outras áreas da medicina o senhor se identificou e gostou, além da cirurgia, além da medicina legal? Por que o senhor foi também para a área do direito? Primeiro, a minha incursão foi na cirurgia, né? Cirurgia geral. Depois passei para me interessar pela cirurgia torácica. A gente vai aonde as oportunidades chamam, certo? E eu tive, graças a Deus, bons amigos que me levaram, que me prestigiaram. E eu terminei vendo que a especialidade com a qual eu mais me identificava era a medicina legal. Aí praticamente fui deixando a cirurgia, né? E me dedicando à medicina legal e muito mais à universidade. Né? Eu fui, durante a minha vida, posso dizer, um professor, um homem de sala de aula. Né? Sim. E ali eu me identificava, ali eu me realizava, até onde podia ir. Né? E assim foi o meu percurso, né? Pela minha vida profissional. À época tinha assim por parte dos profissionais da medicina, existia algum preconceito com a área da medicina legal? Porque hoje, quem não conhece bem a área, infelizmente, a medicina legal, em muitas faculdades de medicina não existe essa disciplina. Às vezes o aluno busca por conta própria como uma disciplina facultativa. Muitas vezes ele sai da faculdade sem conhecer, sem saber do que se trata. Alguns até dizem que não trabalharia com medicina legal porque fez medicina para cuidar da vida e da saúde e não de mortos. O que o senhor acha dessa opinião assim, de um jovem médico? Eu nunca senti assim, de parte de alguém, principalmente dos meus amigos, qualquer preconceito, certo? Não, né? Com a medicina legal, ao contrário. Todos eles aceitavam como parte, né? Como parte da medicina, embora que eu acho que a medicina legal não é uma especialidade, né? É uma ciência, porque ela se envolve muito mais do que as especialidades que são particularizadas em determinados setores, mas nunca senti. Agora, se um ou outro diz isso, né? Eu acho que deve dizer também com outras especialidades. Sim. Que alguém possa ter preconceito ou possa ter qualquer
vamos dizer assim, intolerância, né? Sim. Uhum. Nunca assim, ao contrário. Sempre recebi de meus amigos, dos meus alunos, dos meus colegas, da minha família, um incentivo para que eu fosse prosseguindo. E eu, graças a Deus, sempre recebi de todos eles o maior apoio, principalmente da minha família, né? Para exercer a medicina legal. Desde a infância até depois de formar minha família, eu, minha mulher, meus filhos, nenhum deles tiveram, nem nunca escondi o fato de ser especialista em medicina legal. Nunca, né? Ao contrário, eu achava que era ali onde eu podia ter, e encontrava até. Ali é onde eu encontrava apoio dos meus colegas de atividade, o incentivo para a caminhada. Uhum. O senhor recomendaria para um jovem médico hoje trabalhar na área de medicina legal? Sim. É uma área atraente, interessante. Sim, eu dizia a ele que sim, né? Mas como todas as áreas da medicina, alguém vai encontrar sempre alguma coisa que não é somente rosa, no caminho de rosa, né? E ali ele vai ter que saber também lidar com esse particular. É tranquilo conciliar outras especialidades da medicina com a medicina legal, não é? Para o jovem médico que quer trabalhar. Pode. Dificilmente a gente encontra no nosso meio alguém que faça exclusivamente medicina legal. O comum é alguém ter sua especialidade, ser um bom profissional daquilo, e também, como a medicina legal é a aplicação da medicina e das ciências paramédicas no campo do direito, então ele pode estar em qualquer setor, fazer qualquer especialidade, casa bem. É muito interdisciplinar, né? Sim. Com a clínica, com a toxicologia, a medicina com a é psiquiatria. eminentemente interdisciplinar. Né? Certo. E a nossa convivência é muito boa. E quanto mais crescem as especialidades, mais cresce a medicina legal. Porque se a medicina é uma ciência de aplicação, uma atividade de aplicação, quanto mais eu tenho para aplicar, mais eu me torno útil, mais eu me sinto que sou aceito, que eu sou querido, que eu sou importante para aquilo que eu estou fazendo. Sobre a questão, assim, o senhor acha que a medicina legal, a investigação, ela teria de estar mais vinculada à universidade ou ao trabalho da polícia? Eu acho que elas podem se somar, tem que existir as duas, certo? Então, não posso dizer que você é melhor do que outro ou que deve existir apenas uma ou outra. As duas se completam. Agora, é claro que uma é eminentemente didática, teórica, doutrinária, e a outra é prática, é pericial, é científica, no seu sentido mais da prática que se exerce. Sobre a questão dos órgãos de perícia e de medicina legal, historicamente, muito no passado, a maioria deles eram vinculados às polícias judiciárias, às polícias civis dos estados, né? De 2, 3 décadas para cá, a gente tem tido uma desvinculação dos órgãos de perícia de medicina legal e criminalística dos órgãos de polícia judiciária. O que o senhor acha dessa desvinculação, dessa separação administrativa? No começo, a medicina legal foi muito ligada à polícia. Certo? A gente pode dizer até que a medicina legal, eu acredito até do mundo inteiro, ela nasceu nos porões nas dependências das delegacias. Depois elas foram. A medicina legal, ela foi tomando um sentido maior. E ela não era apenas para servir aos tribunais ou à polícia. Ela tinha uma medicina legal, por exemplo, eminentemente doutrinária, onde você tratava de assuntos do próprio interesse do direito. Né? Então, eu posso dizer a você que não há nenhum mal, já que existam e que a gente tenha tido essa herança ou esse passado
O problema é que nós estamos com agora, que existe uma medicina legal universitária, aquela que se propõe a formar novos quadros, né? E aquela outra que atende aos tribunais, às delegacias de polícia e aos órgãos que tocam essa questão. Uhum. Muito bom. O senhor se lembra, assim, tem algum caso ou mais de um caso que marcou a trajetória do senhor que você gostaria de falar? Se puder falar, é claro. Tem casos que a gente não... Mas posso dizer que sim, teve casos, né? O caso do governador, do vice-governador do estado da Paraíba, que faleceu. E casos outros, né? Mas sempre, para nós, todo caso é importante, certo? Uhum. Qualquer que seja a sua repercussão, qualquer que seja o que se fale dele, para nós não interessa. Uhum. Às vezes, um pequeno caso que você participou num determinado lugar, ele tem um sentido muito pessoal, ou até para a própria sociedade, de forma muito interessante. Uhum. Professor, você lembra dos trabalhos de Raimundo Nina Rodrigues, da criminologia? Sim, eu médico lembro. legista. A gente deve muito a ele. Ele tem uma importância muito grande na medicina legal brasileira. Uhum. E é um orgulho. Sim. É um orgulho. Grandes contribuições na medicina legal e na criminologia, sim, né? Sim. Mas ele aplicou algumas ideias do trabalho de Lombroso sim. na criminologia no Brasil. Exato. E por causa disso, algumas vezes o trabalho dele, né? As opiniões, as teorias dele adquiriram um viés racial e alguns pesquisadores desconsideram o trabalho dele, as contribuições dele por causa dessa... julgam que houve um equívoco, um viés racial nas conclusões dele quando aplicou as ideias de Lombroso no Brasil. O que o senhor acha disso, assim? De fato, quem lê a obra dele, ou obras que falam sobre o trabalho dele, tecem comentários a esse respeito. Mas era um ponto de vista. O único... houve alguma coisa como dizer que a raça negra era mais propensa ao crime, porque na Bahia... Bom, a Bahia tem uma população majoritária de negros. Isso. Então, só por aí você já invalidava o senhor querer dizer que os negros tinham um potencial criminal maior do que as outras raças. Uhum. Mas não por isso que se deve desmerecer as outras contribuições dele, né? As próprias obras dele, a medicina legal dele, é uma obra muito interessante, certo? Uhum. E as contribuições sociais da aplicação Sim. que ele fazia da medicina, né? Exato. Ajudou muito pessoas que precisavam, pessoas humildes que precisavam do trabalho da medicina na época, Exatamente. Né? Uhum. Assim, para os jovens médicos, para os jovens dentistas que estão enveredando aí Sim. pela área da medicina legal, quais conselhos o senhor daria para eles? Bom, o conselho que eu dou a quem vai fazer medicina legal, nesse particular, é o mesmo que eu dou a qualquer pessoa que vai ter uma atividade séria e pública, né? Uhum. Que seja honesto, que seja sério, que seja estudioso, que seja aplicado, que não se vergue diante de uma solicitação ou de um pedido espúrio, mas o resto, não vamos dizer que os especialistas em medicina legal têm determinadas características que devem ser diferentes das outras pessoas. Não. É uma área admirável, o senhor recomenda, né? Sim, quem... é recomendável, etc., mas não a faz mais distinta nem melhor do que qualquer atividade humana. E para os peritos criminais? Mesma coisa. Muito importante o perito criminal no trabalho que eles fazem. Antigamente, os médicos iam aos locais de crime. Faziam locais de crime. Então, chegou um ponto que foi vendo que aquilo era o papel de outro profissional. E fomos esperar
os corpos do Instituto Médico Legais, nas mesas de necrotério, e continuamos dando a nossa contribuição, e os peritos criminais que fazem perícia de local ou qualquer tipo de perícia criminal foram estabelecendo e criando esse edifício extraordinário que é a perícia criminal no Brasil. O senhor chegou a fazer exame de local e local de crime? Fui a muitos locais de crime, mas hoje eu estou vendo que não contribui com nada. Não contribui com nada. Porque todo o trabalho era feito pelos peritos criminais. O senhor, na época do senhor, você ia só ou ia com peritos criminais? Não, eu ia com os peritos criminais, né? Uhum. Mas fazia o laudo, e ainda fazia o laudo no final. Um laudo de local de morte. Você fazia o laudo de local de morte e o laudo de necrópsia? Sim. Um laudo de cada? Sim. E eles faziam deles também? E faziam com eles. Então a gente juntava aquilo e esperava que saísse tudo em ordem, né? E de fato, a minha parte, quando ia lá, era somente no aspecto médico legal. Uhum. Das lesões, das alterações corpóreas e tal. Não problema de objetos, de manchas. Não, isso não era problema nosso. Né? Como continua sendo, me parece assim. Aí, com o passar do tempo, vocês perceberam que a contribuição de vocês no IML, no exame do cadáver, era suficiente? Era. Eu achei que, ainda acho hoje, que a grande contribuição não possa ser, numa situação ou outra, é excepcional que alguém diga que o legista deva ir, ou é importante ir. Mas o resto, o perito criminal, especializado em local, no local de crime, porque às vezes não é nem crime, né? Mas o local dos fatos, né? Que deve ser chamado assim, né? Isso, local dos fatos. É local dos fatos, porque local de crime não, porque às vezes não tem nada com crime. Às vezes não é crime, não é né? crime. Um suicídio, por exemplo, né? Pois é. Exatamente. Além dos trabalhos do senhor de medicina legal, claro, uma grande referência, quais outros autores de medicina legal o senhor se inspirou no trabalho de algum? Olha, tem dois autores brasileiros que eles são muito importantes para todos nós, né? Primeiro foi Flamínio Fávero. Flamínio Fávero. São Paulo. São Paulo. E o segundo, o professor Hélio Gomes, certo? Uhum. Hélio Gomes, como era o professor de medicina legal na Faculdade de Direito, Faculdade Nacional de Direito, a visão dele era de uma medicina legal voltada para o direito mesmo, certo? Já o Flamínio Fávero, não. O Flamínio Fávero era um homem de necrotério, um médico legista mesmo, de fato, né? São Paulo, né? São Paulo. Mas nós tivemos e temos ainda autores brasileiros muito importantes, né? Uhum. Delson Croix, né? Uhum. E outros que eu podia citar, até peço desculpa a algum que não tenha anotado aqui nesse instante. Certo. O senhor fique à vontade para falar do que você quiser, tá? Dentro da medicina legal, qual área, assim, qual especialidade o senhor se identifica mais? A traumatologia, a tanatologia, a sexologia, a antropologia, a psiquiatria? Dentro da medicina legal, aquilo que eu mais me identifico é com a traumatologia, certo? Traumatologia. A traumatologia. Uhum. Traumatologia forense, né? Uhum. E essa contribuição, que tem sido muito grande ultimamente, face a essas novas técnicas, né? Uhum. Mas todas elas são importantes, certo? Inclusive é meio difícil separar a traumatologia da tanatologia, né, professor? A traumatologia é o traumatismo em si. Uhum. E a tanatologia estuda a morte. Uhum. A morte, seus aspectos e suas lesões, etc. Uhum. E a asfixiologia, o senhor considera que está dentro da traumatologia? Da traumatologia. Também considera. Porque alguns autores tratam em separado, né, a asfixiologia. Sim, mas toda ela é traumática. Toda ela é traumatologia. Uhum. Na sua época, você atuava fazia exames em todas as áreas da medicina legal. Daquilo que chegava para a prática diária, a gente tinha que estar preparado, né? Lesões corporais em vivo. No vivo, as necrópsias,
os acidentes de trabalho, etc, etc. Sexologia. Sexologia. Né? Antropologia o senhor fazia também ou tinha uma sessão A gente fazia separada? alguma coisa, muito rudimentar. Mas já tinha um setor que era feito mais pelo pessoal de odontologia. Já tinha essa divisão. Já tinha um embrião. A Paraíba sempre teve profissionais muito dedicados a essa área. De né? antropologia. Sim. A parte de identificação. Exatamente. O setor de antropologia forense na nossa polícia de Goiás é relativamente novo, deve ter 20 anos mais ou menos. Aí mais ou menos a moderna, chamada dramaturgia moderna, essa que evoluiu muito mais nesses últimos 30 anos, certo? Uhum. Com Brasília, com São Paulo, com Rio de Janeiro. Né? Hoje a gente tem a separação nítida, né, da medicina legal e da odontologia legal. Sim. Antigamente, a odontologia legal era considerada uma área da medicina legal, uma especialidade da medicina legal, né? Muitos professores de odontologia legal eram médicos legistas ou professores de medicina legal, né? Mas hoje a gente fez essa diferença e deixou que os odontologistas tocassem essa parte. De cabeça, face e pescoço. De cabeça, e eles fazem, e eles entenderam e estão fazendo isso muito bem. Uhum. O Brasil tem um grupo de profissionais extraordinários que trabalham muito bem nesse particular. Inclusive, professor, eu acho que existe uma necessidade no Brasil de valorizar mais os profissionais de odontologia, porque as polícias, quando elas abrem os concursos, abrem vagas, a diferença é gritante. Tipo, às vezes abre 80 vagas para médico legista, 60 para odontologista, abre 2 vagas, sendo que eles podem fazer grande quantidade de exames, né? Pode fazer muitas, e pode até fazer trabalhos, né? Isso. Fazer trabalhos estatísticos, etc. E tal. Trabalho de pesquisa, tudo de cabeça, face e pescoço, Sim, né? E toda a parte de antropologia também, sim. né? Sim, a parte pode-se dizer que sim, certo? O senhor concorda que seria bom ter mais gente, mais odontologista? E mais prestígio. Isso. E mais, vamos dizer assim, e mais meios e mais condições de trabalho. Isso. Que muitas vezes eles trabalham sem nenhuma condição. Até para não sobrecarregar tanto os médicos, né? Porque tudo que o dentista puder fazer, ele faz. Mas hoje eu acredito que todos os estados... Alguns estados ainda não têm o cargo de odontologista. Exemplo, Polícia Civil de Minas entra como perito criminal. Se o dentista entrar, aí lá dentro ele é direcionado para os trabalhos de odontologia legal, antropologia forense. Na Polícia Civil do DF também não tem o cargo de odontologista, ele entra como perito criminal. Aí eles abrem algumas vagas para perito criminal da área de odontologia, e lá dentro eles são direcionados. Mas é uma área que tende a crescer, né? Sim, a importância e o reconhecimento pela tá importância, aumentando. Pelo trabalho destes profissionais e pelo que se necessita, afinal de contas. Né? Sim. E aí o senhor aposentou da Polícia Civil da Paraíba, né? E aposentou da Universidade Federal da Paraíba. E como que está sendo? Sente falta do trabalho? Sente falta de escrever? Eu sinto muita falta da sala de aula. Certo? Da sala de aula. Do aluno, dos discursos, né? Das nossas aulas teóricas, das aulas práticas com eles, mostrando tal, o que pode ocorrer, né? Numa sala ou numa dependência de medicina legal. Mas, afinal de contas, eu vivi a minha vida nesse particular. Intensamente, né? De forma muito produtiva. Humilde, mas com muita dedicação, e com a consciência do dever, né? Que deve ser cumprido, né? E pela importância social do meu trabalho, né? Professor Genival, além da parte da medicina legal,
na parte de direito médico. O senhor é uma das maiores autoridades no Brasil de direito médico. Por que é uma área assim, eu tenho a impressão de que é uma área do direito e da medicina ainda pouco estudada, ainda pouco procurada pelos profissionais? É impressão minha ou o senhor Não, é concorda? verdade, mas é porque é uma das vertentes do direito que não foi ainda devidamente abordada, certo? Uhum. Eu acredito que ainda vai crescer, né? Vai, né? Vai crescer. E nós estamos vendo aí congressos, encontros, obras Uhum. muito importantes, né? E isso, com certeza, vai levar com que o direito médico seja, de fato, um fato real, O senhor, concreto, necessário, né? sim. Tanto para os profissionais de direito como para os profissionais de medicina, né? É Que, porque ela interessa aos dois, não é? sim, E não é somente ao médico, certo? sim. O direito médico não é o direito do médico, não. É o direito que versa sobre a medicina, sobre o seu contorno, A a relação relação médico-paciente, médico médico-paciente, o periciando. resultado do trabalho profissional. Agora, eu só trato do meu livro do médico, mas alguém pode também escrever um dia sobre o direito da odontologia, Uhum. da enfermagem, etc. e tal. Mas a minha obra era só sobre os problemas ligados ao direito e à medicina. Uhum. O erro médico e tal, né? Que hoje em dia está em grande, porque a medicina cresceu muito e a quantidade de faculdades e de profissionais formados é muito grande. A gente sabe que tem excelentes profissionais, mas também tem faculdades que não são tão boas e profissionais não É, tão bem formados. A quantidade de erros tende a aumentar é. e a importância do direito médico tende a aumentar Deve também. ser importante e deve ser sobrelevado por isso. Uhum. Exatamente, eu não digo tanto pelo número de faculdades de direito. Eu, em tese, não sou contra o número de faculdades, certo? Eu posso ser contra a qualidade dessas faculdades. Mas eu me formei numa escola humilde aqui na Paraíba e me orgulho muito disso. E Uhum. meus colegas nunca fizeram nunca tiveram comigo nenhum preconceito, Uhum. nenhum distanciamento pelo fato de eu ter vindo da Paraíba. Não, E de uma né? escola De outra pública, escola. né? Mas, mas isso também não quer dizer que não se possa ter faculdades boas, melhores. O grande fato está aí. Uhum. É que as faculdades que estão tendo em todo canto não é da qualidade que se precisa, que o povo necessita, Uhum. e que seja justo e que ela seja feita em favor dessa sociedade. O senhor atuou em emergência médica, consultório? Eu trabalhei em urgência médica como médico do pronto-socorro e como estudante. Foi, né? Mas aí logo foi para medicina legal e deixou. Eu fui um pouco depois, né? Uhum. Mas tive esse trânsito que foi bom para mim, que eu fui levando conhecimento para a medicina legal, né? Quando eu cheguei na medicina legal, eu já estava numa hora em que já estava utilizando o meu conhecimento por onde eu tinha passado. Além de lecionar na Universidade Federal da Paraíba, o senhor ensinou mais em quais universidades? Eu ensinei na Universidade de Campina Grande, né? Uhum. E ensino só. Aqui em Direito e Medicina, em João Pessoa, e lá em Campina Grande, em Direito e em Medicina também, certo? Agora o senhor deu contribuições para outras universidades no Sim. Brasil e no mundo. Dei algumas contribuições para a UERJ, para a UF, a Universidade Federal Fluminense, né? Uhum. No campo do direito médico, mais do direito médico. Foi. Né? Dei também alguma contribuição esporádica, né? Rara, em aulas convidadas para a Universidade de Coimbra, em Portugal, Uhum. e também como professor convidado para escrever temas para um curso à distância na Espanha. Né? Uhum. E lá eu tive
muito mais preocupado com essa parte também ligado à ética do médico e a parte também ligada à questão profissional. O senhor conhecendo aí a medicina legal, o direito médico do Brasil e desses outros países, você dá para fazer assim, alguma comparação em nível de formação, de qualidade? No Brasil a gente desenvolve uma medicina legal com tanta qualidade quanto esses outros países? Não? Não? A gente liga a qualidade dessas profissões com o PIB, certo? Uhum. Nós somos um país pobre, queiramos ou não, né? E o salário mínimo muito baixo, né? Uhum. A gente dizer que um país desse jeito tem uma medicina melhor do que a norte-americana, então não tem sentido. Mas isso o senhor está falando na medicina geral? Geral. E a medicina legal brasileira também, é muito diferente? Também. Agora, posso dizer a você que alguns países tiveram, vamos dizer assim, um relevo maior. E que não foi a Inglaterra, que não foi os Estados Unidos. Por exemplo, Itália, França e o Brasil também. Alemanha. Sim, a Alemanha também. Eles também desenvolveram e desenvolvem uma boa medicina legal, viu? Uhum. Mais a tradição, mais o americano foi muito para a tecnologia, a privilegiar os técnicos, e nós não fomos privilegiando os cientistas, os pensadores, os doutrinadores, e fizemos uma medicina legal doutrinária muito boa, né? Que é conhecida no mundo todo. Né? Uhum. Inclusive o senhor é citado internacionalmente. Bom, coisa boa, orgulho para o nosso Brasil, né? Obrigado. Inclusive lá na Europa, né? Itália, Alemanha e França foram as primeiras universidades a trabalharem a cadeira de medicina legal, né? Sim. No Brasil, na Bahia, século XVIII, século XIX, né? Mais ou menos isso, Uhum. Mas o que importa é que o que vai ser para frente, né? Uhum. Para frente nós temos uma coisa que nós estamos aguardando com muita ansiedade é que algumas faculdades de direito não têm medicina legal, né? Uhum. São substituídas por outras cadeiras. Isso. O aluno sai de uma faculdade de direito para ser um magistrado, para ser um promotor, para ser um defensor público. Um advogado criminalista. Sem nunca ter passado por uma cadeira de medicina legal. É complicado. Então, a nossa preocupação é essa. E a luta da presidência da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica é exatamente essa. É reviver isso. É trazer novamente as faculdades de direito para esse conjunto, para essa jogada. Entendi. Em que você vai preparar o aluno também necessariamente para isso. Porque a medicina legal, qualquer que seja a atividade do bacharel ou do advogado, ele vai precisar de medicina legal. Ele vai precisar de fundamentar alguns daqueles institutos. Em qualquer certo? área, Inclusive civil, administrativa, previdenciária, trabalhista, porque as pessoas tendem a pensar que é mais voltado para a área criminal. Exatamente. É porque não conhece, né, professor? Exatamente. Porque o advogado que vai defender, vamos supor, um médico em um processo administrativo ou em um processo civil, ele vai precisar dos conhecimentos de medicina legal. Você tem razão. Né? Infelizmente, não sei porquê, não quero fazer uma crítica mais direta, mas tem faculdade de medicina que o sujeito coloca para os estudantes como cadeira optativa. Antes era assim. Você até fazia hoje, se quisesse. Até hoje, Olha, aí o aluno oferece, às vezes, outra disciplina que os alunos vão precisar também. E eles fazem a opção por outra, porque acham... O aluno fica dividido, né? Como é uma área muito ampla. Professor França, de vez em quando a gente ouve dizer assim dos próprios médicos que a medicina legal não é uma área que se desenvolve na mesma velocidade das outras.
áreas da medicina. Você concorda com isso? Não, porque uma cadeira de aplicação, se você desenvolve e eu aplico o que você está descobrindo, eu avanço você também. Uhum. Não tem como não, né? A gente, mas é legal, hoje está fazendo coisas muito importantes, não é porque ela seja importante, não é porque ela saiba mais, é porque eles, os especialistas, avançaram. É a necessidade e a demanda, né? E eles passam para a medicina legal essa contribuição. A medicina legal é uma cadeira de aplicação, é uma disciplina de aplicação. Você aplica, não é uma especialidade, é uma cadeira de aplicação. Aplica os estudos da obstetrícia, da pediatria, da clínica médica, da cirurgia, no campo do direito. Da psiquiatria, da toxicologia. Sim, com muita força, né? E cada uma dessas áreas, quando a gente vai abrir, são áreas altamente complexas, né? A psiquiatria, a toxicologia, a sexologia, que tem muito de obstetrícia também, né? É verdade. Hein, professor? O senhor sabe, né, que alguns institutos de medicina legal no Brasil já fazem a necrópsia virtual, a virtópsia com tomógrafo? Você sabia disso? Sei já fazem e tal. Mas há muita crítica nisso aí, certo? Porque ela, queira ou não queira, ela não traz os detalhes que... Não substitui uma necrópsia tradicional, clássica, não, porque né? os detalhes traz, às vezes, aquele mapa borrado. Um projeto, um projeto aqui, outro acolá. Mas há coisas ali que são coisas muito melindrosas, muito delicadas, e que esses aparelhos, por mais importantes que eles sejam, tal. Uma complementa a outra, né? O IML do DF já faz. Eu tive notícia de que o IML de Recife também já tem o tomógrafo, mas eu concordo com o senhor que a virtópsia não vai substituir a necrópsia clássica, não. Ela pode complementar, ela pode auxiliar, né? Até às vezes tem gente que faz para ver se tem projéteis mais do que aqueles que estão sendo ali esperados que sejam encontrados, mas é apenas para um detalhe, para apontar um ou outro detalhe. Mas a quem completa mesmo é o raciocínio necropsial. Né? Então, pessoal, a gente agradece grandemente aí. Estamos muito felizes com a entrevista, com esse podcast aqui com o professor Genival Veloso de França. Confesso para vocês que eu fiquei um pouco tímido, desconcertado de estar diante da presença dessa grande autoridade que eu tinha o sonho de conhecer, de entrevistar, de ouvir, de ter esse bate-papo com ele. Eu acreditava que um dia poderia ser possível, mas foi possível mais rápido do que eu imaginava, né? O destino trouxe essa joia para a gente conhecer aqui. E eu agradeço demais o tempo que ele dedicou, o carinho de ter ouvido a gente, de ter dado essas contribuições e esse registro para a medicina legal, para a perícia, para a justiça e para o direito brasileiro. Agradeço muito, professor Genival, pela sua mais uma grande contribuição que vai ficar registrada aí para a gente transmitir para os amantes, para os entusiastas e para os estudantes e quem precisa dos conhecimentos de medicina legal, tá? Laércio, e do muito direito obrigado médico. Laércio, muito obrigado também, certo? Eu também eu me enriqueci mais, né? Um pouco daquilo que eu sou, com a sua presença e dos seus técnicos aqui. Nós que agradecemos. E espero, é a palavra de um homem que vai fazer 92 anos, né? Já passou por essa vida e tal. E a gente deseja ainda muitos anos de vida com muita saúde para o senhor. E eu agradeço muito pelo senhor ter recebido a gente aqui na sua casa, ter aberto as portas da sua residência, ter recebido a gente com a sua família aqui, com tanto carinho, com tanta dedicação. A gente sabe que o senhor atualmente vive uma vida muito reservada, né? Exatamente. Descansando mesmo, cuidando da saúde, da alimentação, do corpo, da família. E a gente agradece de coração por ter dedicado esse tempo a nós aí. E tenha certeza que essa contribuição não é só para mim e para a nossa equipe que está aqui ouvindo o senhor,
mas esse conhecimento, essas informações que o senhor transmitiu aqui vão ser disseminadas para os estudantes entusiastas, amantes da medicina legal, do direito e da justiça. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado também, viu? Vamos te ajudar no direito, né? E aí, pessoal, a gente encerra aqui esse quadro, esse vídeo fantástico com o professor Genival Veloso de França. Foi muito bom. Se a gente pudesse, né, é muito assunto para tratar, para conversar, mas para não cansá-lo, para não desgastá-lo, para não sobrecarregá-lo, a gente vai ficar por aqui. A gente sabe que vocês queriam mais, a gente também queria mais, mas a bem dele e da saúde dele, a gente encerra por aqui o nosso episódio, o nosso quadro do CSI Cast, tá bom? Muito obrigado pela presença, participação e audiência de vocês, e vou pensar em mais conteúdos relevantes, conteúdos de valor, como a gente sempre traz para você, para a gente dar continuidade ao nosso quadro aí, tá bom? Muito obrigado.